Olá pessoal, eu sou Rafael Silva Nascimento, sejam bem-vindos ao meu canal, Narusuke23.a. Eu disse que em breve nós traríamos alguns vídeos falando sobre Fronze e Origem dos Guardiões, um crossover, onde conta a história A Lenda do Mago do Gelo Supremo. Existem várias curiosidades nesse livro, que você pode perceber que é um livro onde você tem várias versões de história, no qual você pode escrever a sua própria história. Você pode criar o seu próprio final alternativo, o seu próprio início, seu próprio meio de história. Você pode escrever o final que tudo vai acontecer, tudo vai rolar. Bom, em breve nós traremos vídeos analisando a história em si, percebendo que a história possui vários contextos básicos, como quem é o Homem da Lua, pois podemos perceber que existem dois Homens da Lua, o Homem da Lua de Origem dos Guardiões, o verdadeiro, e o Homem da Lua de Fronze. Esses dois Homens da Lua são diferentes. O Homem da Lua de Fronze é um Homem da Lua mais jovem, diferente do Homem da Lua dos Guardiões, que é um Homem da Lua mais velho. Você pode perceber, ler os livros dos Homens da Lua que você entenderá. Da DreamWorks, é só pesquisar A Origem dos Guardiões, A Origem da Origem dos Guardiões. É um livro onde conta a origem dos Guardiões, da Origem dos Guardiões do filme. Bom pessoal, existem outras curiosidades também, como como o poder da Elsa e do Jack Frost são compatíveis, diferente do poder de Maltazar, que é diferente do deles. Vale lembrar que Maltazar é um demônio vermelho, tem uma aparência tipo de um troll, de um ogro, parece um demônio bem grandão. Vale também ressaltar, pessoal, que o poder dele é diferente. Ele pode ter dois tipos de poder, um poder do gelo e um poder do fogo. Curiosidade sobre Maltazar. Maltazar vive naquela caverna congelante. Por quê? Porque seu corpo é bastante quente e por isso ele fica na caverna congelante, já que seu corpo precisa de uma alta temperatura de gelo para não sentir calor, por se dizer assim. Aí, caiu, galera, desculpa aí, caiu a câmera. Bom, continuando, é por isso que o Maltazar vive nessa caverna congelante. Malak era uma bruxa. A curiosidade de Malak também pode-se dizer que Malak está desde aquele tempo, desde a primeira luta entre o Homem da Lua e Maltazar, desde 1000 anos atrás. Existe uma certa teoria também, pessoal, que Malaka pode ser uma troll igual Pab. Pode ser uma troll igual Pab, desde o tempo de Pab. Pode se lembrar que talvez Pab, quando era criança, esteve nessa batalha, na primeira batalha entre o Homem da Lua e Maltazar. Ou foi passado de geração em geração essa história até que chegasse na vez de Pab. E ele contasse para Christopher, o qual foi o nosso herói Christopher, que se lembrou e descobriram aonde era o paradeiro da caverna de Maltazar. Então são essas curiosidades, pessoal. Outra curiosidade também, pessoal, é o livro mágico que o Norte possuía. Pode-se dizer que talvez seja o mesmo livro que Malaka queria. Curiosidades também, pessoal. Quando na história conta que diz que pode ser predestinado que Olaf encontrasse a sala misteriosa, ou que poderia ser causado por alguém, esse alguém poderia ser causado, poderia ser a própria Malaka, que queria o livro mágico, ou queria sequestrar o próprio Olaf, para que pudesse o poder mágico de Olaf, o poder mágico vivo que é Olaf, fosse o responsável para liberar Maltazar. Mas como talvez Olaf não havia sido sequestrado, Olaf havia desaparecido, Malaka não tinha conseguido sequestrar Olaf. E talvez ela queria, ou talvez ela queria a próprio livro mágico. E talvez a Malaka sabia que dentro do castelo de Arendelle havia certamente uma biblioteca mágica. Então, outra curiosidade, pessoal, é que essa biblioteca era de alguém. Quem é esse alguém? Poderia ser o Homem da Lua. O Homem da Lua que
poderia ter alguma coisa a ver com o castelo. Então, para o Homem da Lua ter alguma coisa com esse castelo, significa que esse castelo está mais vivo há mais de milhões de anos, né? Mais de 1000 anos. Poderia ser um castelo. E vale lembrar que talvez essa biblioteca foi aberta através de magia. Quando Olaf se aproximou do corredor, a biblioteca apareceu magicamente, pois ela sentiu o poder mágico de gelo. Pois nós sabemos que o poder do Homem da Lua, quando lutou com Maltazar, também era poder de gelo. Isso que traz a igualdade entre todos, os magos do gelo supremos. Quem são os magos do gelo supremo? Ou quem é o mago do gelo supremo? A história tem várias versões. Por isso que se diz a lenda do mago do gelo supremo. Quem é esse mago do gelo supremo? Elsa, Jack Frost, o Homem da Lua, Maltazar. Nós sabemos que a história conta várias versões. Mas essa é uma curiosidade. Quem é o verdadeiro mago do gelo supremo? Nós sabemos quem é, ou você sabe quem é? Eu imagino quem seja. Em várias diferentes histórias, pode ser o Jack, pode ser a Elsa, pode ser o Homem da Lua, menos Maltazar, que Maltazar é do mal, sabemos disso, né? Então tem essas curiosidades. Curiosidade básica a lenda do mago do gelo supremo, a história. É que a história se baseou foi contada em duas bibliotecas. As duas bibliotecas são as principais do começo da história. Uma do começo da história da trama, que é o início, onde tem vários significados. Aquela biblioteca tem vários significados. Quem pertencia àquela biblioteca, como se Olaf encontrou aquela biblioteca. Ela apareceu magicamente para Olaf. O livro mágico que vivia, porque o livro mágico era igual do norte, pois sabemos que na história, existe uma versão que Maltazar destrói o livro do norte. E norte acaba, após a morte de Malaca, norte acaba pegando o livro de Malaca e talvez vendo que o livro pode ser o mesmo. E por isso que acabou fazendo Olaf ir para lá. Poderia ser predestinado como assim? Se a sala foi descoberta magicamente por Olaf, o livro que Olaf leu também pode ser predestinado, que ele lesse para trazer Jack Frost e os Guardiões para esse mundo, já que existe 2 Homens da Lua nos 2 mundos, entre Fronce e Origem dos Guardiões. E essas são curiosidades, pessoal. Até a análise da próxima história. Tchau, tchau. Um beijo para vocês.